Sejam bem-vindos ao nosso Prosa, Café e Arte. Eu vou pedir 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas do Covid, a todos que sofrem nesse momento em decorrência do Covid, aqueles que se encontram em situação de rua, de fome, de desemprego, nesse momento do nosso país. Bom, é com muito carinho que eu vou convidar agora para o nosso evento, nessa sexta-feira gostosa, de muita luz, que eu vou convidar a nossa querida colega Maria Cristina de Freitas Bonetti, analista em cultura e desporto, concurso na área de artes em 1999, né, na área de dança, graduada em Educação Física pela Exefego, Universidade Estadual de Goiás, e especialista na área, folclorista, pesquisadora, escritora, terapeuta transpessoal e focalizadora de danças circulares sagradas. Faz formação continuada em danças sagradas com a doutora Maria Gabriele Ossim, desde 1998. Formou-se em danças folclóricas, meditativas e sagradas pelo Albrecht Instituto da Alemanha, com Friedel Klock, 2007, mestre e doutora em Ciências da Religião, na PUC de Goiás, pós-doutora em História pela UFG, professora universitária aposentada, formou a maioria do pessoal, né, em Goiás, na UEG, e coordenadora pedagógica do curso de formação continuada em linguagens artísticas, convênio Secult-SME, professora do curso de formação e qualificação em danças circulares sagradas, né, CLA-ELA Secult, e membro participante do Conselho Internacional de Dança da Unesco. Seja bem-vinda, professora, ao nosso Prosa, Café e Arte. A palavra é sua. Gratidão, Rosa. Bom dia a todos, todas. E gratidão à Cris e ao Francisco pelo convite, que aceito. Eles fazem parte, como eu disse antes, eles têm um movimento pessoal, um trabalho muito significativo, e eles fazem parte de um movimento chamado Movimento Melissas, que são umas colmeias. E nessas colmeias nós temos os cantos sagrados, o frame drum, temos as danças, temos os saberes ancestrais, e a base é a etnologia e o folclore. O momento de pandemia, esse momento que nós estamos, espero, saindo, trouxe assim, muitas tristezas, dificuldades, mas como tudo tem mais ou menos 2 lados, né? Não é só um, Mariana, né? Mariana, ela já esteve dançando na Roda do Bosque, já fez um trabalho com vários alunos aí do grupo, né, de formação, qualificação, lá em Pirinópolis, e a gente começou com o movimento com mulheres. Gente, movimento com mulheres não é movimento que homem não entra, muito pelo contrário, tá? Nós estamos fazendo não sei se reeducação seria certo, mas assim, um movimento de compreensão do que é viver nesse novo milênio
onde a gente está se despregando desse patriarcado, sem brigar com os homens, né? Então, vem a arte, vem o belo. A Mariana é uma búlgara, ela é etnóloga, e nós começamos esse movimento, ela e eu juntas, porque começou em Pirinópolis, e como não pudemos fazer em 2020, nós começamos por internet, né, online. E nós tivemos já mais de 20 alunos do nosso curso, porque não é um trabalho assim que segue, né? A não ser o trabalho da Cris e do Francisco, que eles são ordinários, né? Da Cris na terça, do Francisco na quinta. Então, as pessoas entram, nós já tivemos bolsistas, né? Então, tem toda uma proposta, né, de entrar nesse universo das artes, dos saberes ancestrais. Então, nós vamos iniciar aqui com a Cris. A Cris é a nossa professora dos cantos sagrados, é a Colmeia Bramari, dos cantos sagrados. Então, deixa eu ler aqui o currículo dela. É bonequeira, autora e contadora de histórias, instrumentista, cantora e dançarina. Estudou música na Faculdade de Artes do Paraná. Desde 1997, integra o grupo de músicas étnicas Mauaca, que desenvolve uma pesquisa com música de vários povos. Fundadora da companhia Ópera na Mala e autora e atriz do programa Baú de Histórias da TV Rá-Tim-Bum e TV Cultura, na qual foram gravados 80 programas de 2005 a 2009. Atriz e roteirista... Gente, tem mic aberto. Atriz e roteirista... Gente, tem microfone aberto. Olha só, a Letícia, que é host, ela pode mutar os microfones que estão abertos. Nós estamos mutando, é porque a gente mutou e voltou. Eu mutei novamente. Tem que ficar o tempo todo. Sim. Atriz e roteirista do programa Caderninho Verde, programa da TV Cultura, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, que recebe prêmio pelo Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza, IBDN, de Mérito Ambiental 2014, por sua contribuição em prol do meio ambiente e proteção ambiental. Em 2020, realizou programas de histórias para crianças da rede pública de ensino, através da empresa Letra e Ponto, num total de 56 vídeos. Recebeu os seguintes prêmios: Raimundo e a Menor Banda do Mundo, 2007, Prêmio FENSA, Melhor Trilha Sonora. Baú de Histórias, 2008, Prêmio FENSA, Melhor Trilha Sonora. Baú de Histórias, 2011, Cris Miguel recebe o prêmio pela atuação no 18º Children's Theatre da Subotica, Sérvia. Baú de História, prêmio Melhor Espetáculo, eleito pelo júri infantil do PIF, né? Puppets International Festival de Zagreb, da Croácia. Tanto Mar, 2016, prêmio Melhor Espetáculo, eleito pelo júri infantil no Festival de Bonecos de Bagdórica, Montenegro. Carmencita, 2018, prêmio Melhor Atriz do Festival de Bonecos de Kiev, da Ucrânia. Mauaca, 2019, prêmio Profissionais da Música PPM, melhor grupo vocal pelo show Nama Parirete. Carmencita, passou demais. 2020, prêmio Melhor Espetáculo, categoria solo no 2º Festival de Teatro de Viçosa, Minas Gerais. Participou de diversas turnês e festivais internacionais na Áustria, Itália, Suíça, Croácia, Bósnia, Sérvia, Turquia, China, Bolívia, Argentina, Portugal, Bulgária, Hungria, Grécia, Montenegro, Rússia e Ucrânia. Ao lado de Danilo Tomic, é fundadora do Espaço Cultural Casa Passarinho, em São Paulo, onde administram cursos de bonecos e música. Tem em seu repertório 3 espetáculos de história
histórias, bonecos e músicas se apresentando em teatros, bibliotecas, escola e SESC do Brasil e pelo exterior. Atualmente desenvolve atividades online, cursos de canto, dança indiana e bonecas. Cris, cansei. Nossa, Cris, eu não esperava que você fosse falar isso aí tudo. Mas a gente tem que mostrar, né? Né? Eu sou Bom, muito orgulhosa dos meus professores. ai, que legal, Cris. Obrigada, viu? Você é um amor, a Cris é uma incentivadora, assim, eu sou muito grata a ela por todo esse trabalho que a gente acabou conquistando juntas, não é? E então ela já explicou, né? Já falou de mim, do meu trabalho, só acrescentando aqui que desde pequena eu vivo a arte, né? Quando eu ia criancinha na casa da minha família, na casa dos meus avós, botava todos os primos para fazer teatro. Ai, não, lá vem ela só quer brincar de teatro, de cantar, né? Então eu cresci com a arte, né? E o teatro e a música eu não sei separar, é uma coisa só para mim, né? Então, assim como o teatro e a música são integrados, a espiritualidade também eu trouxe com essa integrando também nessa forma do meu viver, não é? Então, sempre a espiritualidade presente nos meus espetáculos, ou seja, para a criança, de uma forma que está ali embutida, né? Que eu não estou explicitamente dizendo, eu vou falar de espiritualidade para criança, mas não, são histórias de valor, porque tudo que a gente faz com amor, com alegria, é a espiritualidade, né? A espiritualidade para mim não é uma religião X ou Y, né? É você colocar na prática, o que você sabe na teoria, o que você aprendeu, os conhecimentos, e você colocar ali, colocar o sagrado em todas as suas ações, colocar o amor, né? Colocar os bons pensamentos em tudo, não é? Então é isso, esse é meu trabalho, por isso eu estou muito feliz com esse grupo, que é o grupo do Movimento das Melissas. A nossa colmeia nós intitulamos Brahmari, que também é a deusa abelha no hinduísmo, né? E você decupando a palavra Brahmari, Mari, é a mãe abelha numa das tribos Xingus, não é? Então a gente colocou esse nome na nossa colmeia, e para a gente poder se lançar com esse vídeo da Cupalinka. Então esse vídeo, nós começamos o grupo em fevereiro, com essas mulheres maravilhosas, né? Algumas estão aqui, e para complementar o trabalho do Francisco, né? Com os frames, a gente faz os cantos sagrados para se acompanhar nos frames. Então surgiu um convite da Embaixada da Belarus para mim participar dessa Semana Cultural Internacional da Belarus, né? Onde a diáspora belarus do mundo todo participaria. Então, quando a Volha Franco, que é a representante da embaixada, me convidou, você quer participar desse movimento, né? Vai ser bacana. Eu já vinha participando de outras coisas, ela já sabia do tamanho da minha loucura, que eu me jogava para cantar em várias línguas diferentes, né? Que esse é o meu trabalho, né? Quando eu vou para os festivais que a Cris citou aí, né? Os trabalhos que eu faço pelo mundo, eu faço os espetáculos na língua local, né? Então eu vou para a Sérvia, faço em Sérvia, na Croácia, na Bósnia, enfim, né? Então eu tenho essa coisa de trabalhar as línguas, que é a minha pesquisa mesmo, as músicas do mundo. Então eu pensei, bom, eu vou convidar as Melissas, as Brahmaris, e também o meu grupo da Casa Passarinho, que é um outro grupo que o Marco Lazzarin faz parte, mas eu não acredito muito que eles vão topar. A gente tem 2, 3 semanas. Gente, olha, eu vou ensinar uma música para vocês cantarem em Belarus, vamos aprender em 2, 3 semanas, vamos fazer os vídeos e tal. Quem topa? Achando que ia ter uma meia dúzia só, mas todos toparam, né? Todos toparam.
Foi muito incrível, muito emocionante. E o trabalho é assim, só rapidamente, que eu tinha pouco tempo para falar e eu me enrolo um pouquinho. Quando é de manhã, gente, eu gaguejo um pouco. Se a live fosse à tarde ou à noite, eu ia falar mais bonito, tá? Quando é de manhã, eu me atrapalho um pouquinho. Então, a Kupali é uma festa que acontece na Belarus, no mês de julho, e é a festa de São João deles. E é uma festa tradicional pagã, muito bonita, onde as mulheres saem pela floresta, colhendo ervas, colhendo flores, fazem umas coroas de flores, mas não é uma coroinha assim, são umas coroas enormes, lindas, né? A Cris Bonetti está vestida de Kupalinka aqui, né, para homenagear esse dia. E eles fazem muitas festas, os homens fazem fogueiras altas, pulam fogueira, muitos jovens dançando, cantando, e essa música que nós gravamos o vídeo é essa música que também se tornou um hino de resistência da Belarus, que está passando por um momento muito difícil, com a ditadura muito triste que estão vivendo lá, né? Esse tempo do ano passado para cá, a coisa ficou muito triste, muitas pessoas tendo que fugir da Belarus, os que não estão presos, né? Estão fugindo do país, mas uma situação bem difícil mesmo. Artistas, músicos, professores, jornalistas, todos presos, né? Uma situação muito triste. Então, em solidariedade a esse povo, a gente fez essa música com muita alegria, né? Com muito amor. E tem um pouquinho mais da história também, tem várias lendas essa festa. As mulheres colocam as coroas na água, as mulheres solteiras, né? Para saber como vai ser o casamento delas. Se a coroa sumir, é porque não vai casar. A primeira que a coroa voltar é a primeira que vai casar, né? Então tem vários simbolismos. Também nesse dia precisa todos nus tomar banho no rio para aproveitar que é o dia da água sagrada, né? E além disso, tomar banho pelado, você também sai pela floresta à noite sozinho para procurar a flor da samambaia, que é uma flor sagrada, uma flor mágica, e quem encontrar essa flor vai poder realizar um desejo, vai poder realizar uma coisa, mas só para o bem, né? Então é uma história, é uma festa muito curiosa, muito bonita, né? Alegre, divertida, tem muitas imagens. Se vocês entrarem na página da Embaixada da Belarus no Brasil, Embaixada Popular da Belarus no Brasil no Facebook, vocês colocarem lá Kupalinka, vocês vão ver várias imagens lindas dessa festa, é muito bonita. Então a gente vai assistir esse vídeo para vocês se divertirem um pouco com o resultado que foi esse processo lindo da gente gravar a Kupalinka. Eu podia ficar aqui horas falando até meia-noite, mas eu vou, antes de finalizar, fazer uma música para vocês, antes de vocês assistirem a Kupalinka, tá bom? Meninas aí que vão passar a Kupalinka. E esse canto é um canto indígena, Silks. Nós também fizemos no grupo, o Marco Lazarin também vai participar, será o nosso próximo vídeo, e ele, como abertura, vai ter essa surpresinha aqui que eu vou mostrar para vocês. Essa música, ela tem uma letra que me toca, que eu acho que é muito representativa de tudo que a gente vive para estar praticando esses cantos sagrados, né? Eu falo praticando porque o canto é uma coisa que a gente tem que praticar diariamente, igual o exercício físico, igual a atividade física, porque ele além de ter muitos benefícios físicos, né, emocionais e espirituais, né? É a grande conexão que a gente tem com algo maior, né? Algo que a gente possa deixar presente na nossa vida, que é a espiritualidade. Então a letra dessa música fala assim: o meu coração está cheio, a minha mente só tem o bem. Os nossos ancestrais vêm e nos dizem: cante, dance, se mantenha firme, não se esqueça jamais quem você é e nem de onde você vem. Então,
Macitambui ampigidi, macitambui canspewa ebi, macitambui ampigidi, macitambui canspewa ebi, mantiwa hokahimong, tahom tani kahitahe, giweme Itai Nankaya Yamuni Hewaditse Nankaya Yamuni Hewaditse Heya 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 Oh hey oh hey Hey ya, 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 oh hey ya. Makti tambui ampigidi, makti tambui canspewa ebi, makti tambui ampigidi, makti tambui canspewa ebi, mampiwa okahimong, tahong tani kahitai, giweme itai, nankaya yamuni hewaditse, nankaya yamuni hewaditse. Hey ya, 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 oh hey ya. Aho. Eu trouxe essa canção porque acho que esse simbolismo, né, dessa imagem aqui, né, dessa xamã tocando esse tambor, que é a lua, acho que representa bem esse nosso encontro de hoje aqui para falar dos frames. Então, espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai assistir Kupalinka. Vamos lá?
diverti até. Ai. Bom, é isso. É, venham cantar com a gente. Tá muito bonito essa turma, viram? É puro amor. Puro amor, isso aí tudo. Gratidão, Cris. Sempre E tinha uma assim. faixa, né, na imagem, tinha para vocês também? Não sei por quê. Depois vocês assistam de novo sem a faixa, porque vale a pena assistir várias vezes, porque sempre tem um detalhezinho, a música é envolvente, né? É muito linda. Eu olho com muito amor para cada um de vocês aí nesse vídeo e sempre Maravilhoso, fico muito amei. feliz. Então, só Maravilhoso. para finalizar, obrigada pelos comentários de vocês aqui, muito bonitos. Quem quiser acompanhar o trabalho dos grupos, né, o da Casa Passarinho, a gente tem outros vídeos, tem mais 4 vídeos no canal do YouTube da Casa Passarinho. Então, pode acompanhar o meu trabalho no Instagram, é @CrisMiguelCarmencita, @bonecas da Cris Miguel, no Facebook, nananã. Eu vou pôr escrito aí e vocês fiquem por perto, né? Que eu adoro fazer amizades, novas amizades.
Tá bom? Então, muito obrigada, Cris, pelo convite, todos vocês aí da organização. E agora, segue aí, segue com vocês. Gratidão, Cris, como sempre, maravilhosa, arrasando. Até meus gatos já estão cantando com Palinca, né? Só que não deu para eu gravar por conta de trabalho. E hoje eu estou de Cupalinca. Mas linda. lindo, lindo, um trabalho que mexeu com todo mundo, foi uma cola, né? Com todos. E foi para o mundo, né? Isso que é bonito, foi para o mundo. Assim, no primeiro dia o vídeo não ficou pronto a tempo, então a gente fez uma primeira versão no canal que não tá pronta, tá tudo fora de sync, tá sem os créditos, mas teve que ir assim porque estava combinado, né? Mas no primeiro dia já teve mais 1000 visualizações e todos esses comentários em russo, em belarusso, que a gente não sabe o que eles estão dizendo, a gente não sabe se eles gostaram ou não, porque foi para o mundo, mas sim, com certeza todo mundo gostou e emocionou a todos, porque brasileiro fazendo música, a gente coloca uma alegria, assim, uma coisa que nenhum povo do mundo tem. Eles acham a gente muito alegres, assim, e a gente passa essa energia, né? Então eu espero, no fundo do coração, que a gente permaneça, que a gente não deixe apagar a criança que a gente tem aqui dentro, que a gente deixe essa alegria, essa inocência tomar conta todos os dias das nossas atitudes, das nossas ações, e para que a gente permaneça com essa chama acesa, né? Com essas vibrações lindas para a gente poder fazer a nossa parte no mundo, que é vibrar a luz. Tá bom, gente? Então, um beijo. Fiquem aí com a diversão que vai ser esse evento hoje. Gratidão, Cris, maravilhoso. E agora eu vou fazer uma propaganda. Quem se interessar em participar desse trabalho com a Cris no Bramarim, as nossas aulas são às terças-feiras. Tem um grupo às 10 da manhã e um grupo às 5 da tarde. Se qualquer coisa pode perguntar, eu passo o contato da Cris e vocês podem participar. É um grupo aberto, a pessoa entra e vai ficando, vai aprendendo e é uma delícia. Então, gratidão a todos e também agradecer pelo presente que eu recebi. Já estou comendo uma coisinha deliciosa aqui, que eu não sei o nome, né? Porque cada lugar tem um nome. E agora eu vou falar sobre o currículo do Francisco, para que ele entre. Francisco, entra na tela cheia, o nosso zangão, né? Zangão de colmeia, colmeia dos zangões, mas por enquanto só tem as abelhas, né? Por enquanto. Francisco Lobo. Francisco Lobo é de família goiana, a família dele é de Vianópolis, radicada no interior de São Paulo. Seu avô materno é pastor metodista e seu pai é pastor luterano. E esta base familiar muito o influenciou nas suas buscas e pesquisas atuais. Na Orquestra Sinfônica de Limeira, iniciou-se na música aos 12 anos, onde estudou clarinete e teoria musical. Aos 14 anos, por meio de Mário Afonso III, seu tio e professor, teve contato com a música étnica e passou os anos seguintes aprofundando-se nos sopros, cordas e percussões orientais. Sua carreira profissional de música teve início com seu tio Mário Afonso III, que o levou para participar da comunidade Shalom, na qual prestou serviço em festas, bar mitzvah, dentre outras atividades. Atuou ainda na sinagoga da comunidade israelita paulista e participou como músico percussionista com a cantora Fortuna, que eu acho que muitos devem conhecer, no espetáculo Novos Mares, o qual foi reproduzido no Memorial de Imigração Judaica e no Teatro do Clube Hebraica. Estudou e pesquisou percussão no Brasil e exterior. E as principais influências na sua construção como músico multi-instrumentista foram os professores músicos Ishai Afterman, de Israel, Zohar Fresco, de Israel, Itamar Douari, Israel, Hamdi
Akatay, da Turquia, Levente Yildirim, da Turquia, e Glenn Velez, dos Estados Unidos. Atualmente, dedica-se ao ensino da percussão étnica, assim como a grupos de estudos e workshops sobre a relação das origens dos tambores primitivos do Oriente Médio e cultos ancestrais das divindades do período paleolítico e neolítico, com desdobramentos nos temas que estão em voga no momento atual. São esses o autoconhecimento e reflexão das questões socioculturais e ecológicas, a envolverem mulheres e homens que buscam novos caminhos para questões de gênero e afins, bem como a relação do som dos tambores e a sua conexão com a saúde mental. É um músico multi-instrumentista, pesquisador da música antiga do Oriente Médio, manifestações folclóricas da música árabe, balcânica, mediterrânea e persa. Está presente no cenário World Music de São Paulo como percussionista e professor de música oriental, ministrando aulas particulares, workshops e grupos de estudos da música antiga oriental. Desde 2020, é professor convidado do movimento Melissas como professor de frame drum. Francisco, meu querido, você agora. Querida, gratidão pelo convite. Muito grato eu pelo convite, pela oportunidade, pela confiança aqui de falar um pouquinho sobre essa pesquisa, sobre o meu trabalho. É realmente uma dádiva, um prazer. Primeiro de tudo, depois de agradecer, queria falar um pouquinho só de como foi que eu me inseri nesse universo, né, da música oriental e das percussões orientais. Eu, de origem, eu sou soprista, eu toco clarinete, saxofone, flautas transversais, e por volta dos 14 anos eu tive contato com a música árabe, especificamente, em primeiro lugar. E fiquei completamente fascinado pelos sopros da música árabe, pelo nai, que é a flauta de bambu árabe, pelo mizmar, que é uma espécie de corneta, e fui começando a consumir um pouco mais essa música, né, a ter uma imersão nessa linguagem, nesse mundo oriental, e comecei a estudar com o meu tio, que é o músico também multi-instrumentista Mário Afonso, terceiro, e a gente começou a montar alguns grupos de estudo, né, de ensaios, para pegar um pouco do repertório, aprofundar um pouco mais na linguagem, e o nosso percussionista se mudou, teve que ir embora de São Paulo, e eu acabei assumindo essa área das percussões. Então não foi exatamente eu que escolhi, ela me absorveu, assim. Foi uma coisa que veio de cima, eu acredito. E me incomodava muito quando alguém me perguntava, assim, acontecia muito depois de show, depois de aulas, assim, por que você toca música oriental, música árabe? Você é descendente de árabes? Você é da cultura? Você fala árabe? E a única coisa que eu conseguia responder é, não, eu acho isso muito bonito. E eu gosto de praticar e de conhecer um pouco mais sobre isso. Mas eu queria ter um pouco mais de propriedade naquilo que eu falava. E conhecer um pouco melhor também no que eu estava me aprofundando. Então eu comecei a ir atrás da história e da real origem, né, dos instrumentos. Isso foi me levando para uma pesquisa cada vez mais profunda, foi me levando cada vez mais atrás no tempo, na história. E o instrumento principal que me trouxe para esse universo, né, para esse mundo, foi o frame drum. Foi esse instrumento que a gente vai falar hoje, que é o instrumento que a gente usa no movimento Melissas para fazer o nosso trabalho e os nossos estudos. Então, hoje, eu basicamente atuo como percussionista. Eu me especializei na linguagem árabe, na linguagem turca da percussão, na linguagem do Mediterrâneo e dos Balcãs, e na linguagem persa também. Cada uma tem a sua peculiaridade, instrumentos diferentes, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou apresentar aqui alguns instrumentos. Bom, para começar, é bom a gente tentar entender o que é um frame drum exatamente. Frame drum é um termo em inglês que basicamente traduzido ele quer dizer tambor de moldura.
Então, tambor de moldura é todo instrumento que tem esse formato aqui, que tem a largura da borda menor do que a circunferência. Esse formato de pandeiro aqui. Então, a gente falar frame drum é um termo muito genérico. A gente tem um universo inteiro de instrumentos que se encaixam dentro desse nome, né? Frame drum. E as origens do frame drum foi uma coisa que simplesmente me fascinou e foi o que me trouxe também para um outro tipo de trabalho, um trabalho um pouco mais terapêutico, com meditações, com resgates, né, de ancestralidade. Porque, muito provavelmente, o frame drum é o instrumento de percussão mais antigo que existe. Existe uma certa controvérsia a respeito disso, com alguns instrumentos africanos, como espécies de atabaques e djembês. Mas esse instrumento, ele remonta à pré-história, do final do período paleolítico do neolítico até a história antiga, a antiguidade. A gente tem um tesouro de imagens e de referências, de pinturas em cavernas, de estatuetas, principalmente do período neolítico, mostrando pessoas tocando esses instrumentos com esse formato de tambor de moldura, provavelmente em festivais relacionados à fertilidade dos campos, dos animais. E uma coisa interessante é que, predominantemente, as figuras tocando esses instrumentos são mulheres. Então, a gente tem uma teoria bem interessante aí a respeito do culto da deusa e a conexão com o frame drum. Eu vou entrar nesse assunto daqui a pouco. Então, como foi que surgiu esse instrumento? De onde ele veio? É muito difícil a gente precisar exatamente como foi que ele surgiu, mas a gente tem algumas pistas. E quando a gente fala de arqueologia na pré-história, é tudo muito com base na dedução. A gente interpreta os sinais e deduz um fato. Foram encontradas 2 ferramentas de agricultura do período neolítico, que foi quando os seres humanos começaram a se assentar em tribos, né, em lugares, em comunidades, começaram a se assentar em comunidades sedentárias, e foram encontradas 2 ferramentas de agricultura. Uma era uma espécie ele parecia um trenó, daqueles trenós de neve, com ranhuras na parte de baixo, na parte inferior. Era feito de madeira, muito pesado, e ele era usado para separar os grãos das espigas. Então, quando as espigas já estavam bem altas, né, maduras, passava-se esse instrumento por cima da plantação e essas ranhuras separavam os grãos das espigas. E a outra ferramenta era uma espécie de peneira, que ela era feita como um aro de madeira circular com um couro, uma membrana, né, um couro animal esticado em cima e vários furinhos, provavelmente feitos com fogo. E era usado para peneirar, para separar os grãos de pedrinhas, de areia, de sujeira, enfim. Então, muito provavelmente, isso é total especulação, alguém fez esse instrumento, essa peneira, o instrumento secou antes dos furinhos terem sido feitos. E se descobriu um som profundo, um som ancestral, um som de conexão. E não se sabe exatamente qual surgiu primeiro, se foi o tambor, se foi a peneira. A teoria mais aceita assim, é que foi essa espécie de peneira que veio primeiro, e provavelmente foi assim que aconteceu. Então, a gente tem esse instrumento na pré-história muito ligado a esses festivais de fertilidade dos campos, das mulheres e dos animais. Então, a origem do instrumento é muito antiga. Isso me deu um alívio tremendo nessa questão de justificar por que eu toco, né? Se eu não tenho ascendência árabe. Eu sou descendente de turcos, mas isso já é bem para trás.
não existe mais nenhum tipo de rastro de cultura turca na minha família, mas isso me deu um acalento, porque agora eu posso justificar. Isso é uma herança que está independente de qualquer cultura, de qualquer etnia específica. Isso é uma herança humana. Isso está dentro dos nossos genes, está dentro do nosso inconsciente coletivo, está dentro da nossa essência como seres humanos. Então, isso transcende qualquer barreira cultural. E o frame é uma prova viva disso. Os instrumentos nesse formato, assim, que são vários, daqui a pouco eu vou apresentar alguns tipos, porque eles transitam entre vários territórios e várias culturas diferentes. Desde o Mediterrâneo, o Oriente Médio, África, a gente tem espécies de frames na Europa, até aqui no Brasil a gente tem o pandeirão do Maranhão, né? Então esse é um instrumento que eu poderia dizer que ele é quase um instrumento arquetípico. Ele tem uma função muito potente, né, de reconexão com a história, de reconexão com a ancestralidade. Então essa pesquisa me completa, me levou assim a lugares muito legais. E é um instrumento pelo qual tenho muito amor. De todos os instrumentos que eu toco, esse foi o que mais mexeu comigo e que eu levei a pesquisa mais adiante. Então, a gente tem uma trajetória, um contexto cultural aqui com frame, que é importante a gente fazer uma espécie de linha do tempo e uma espécie de mapa. Porque a gente sai ali desse período paleolítico-neolítico e a gente entra na primeira civilização que a gente tem registro, que é a civilização da Mesopotâmia, Suméria, Acádia, Babilônia. E ali, o frame era uma ferramenta muito importante na sociedade, porque não era só uma ferramenta religiosa. Ele era o símbolo de uma das principais divindades da Mesopotâmia, que era a deusa Inanna, mas ele também era uma ferramenta social muito, muito potente, porque ele era usado em contexto militar, contexto religioso, partos, batizados, funerais. Então ele estava sempre presente em todos os aspectos da cultura. A música em si estava sempre muito presente, né? E isso traz a gente de novo à pré-história. Isso faz com que a gente entenda que teve um desenvolvimento coerente da pré-história para a antiguidade. Porque esses festivais que a gente vê em pinturas de cavernas, com várias pessoas tocando, predominantemente mulheres, em volta de fogueiras, com uma comunidade dançando, era uma ferramenta não só espiritual, de conexão com a terra, mas também era uma ferramenta social, muito importante nesse período. Porque imaginem só como era viver na pré-história, no período neolítico. A gente está completamente imerso numa natureza devoradora. A única ferramenta que a gente tem de proteção é o fogo e essa coesão social. Um protege o outro. Então, quando a gente toca junto, principalmente os instrumentos de percussão, a gente cria um vínculo muito forte, porque além de ser um vínculo através da alegria, de dançar, de tocar, dessa conexão social mesmo, você cria um vínculo muscular, todos juntos no mesmo tempo, todos juntos na mesma ordem, na mesma harmonia. Então você cria um vínculo muscular e entra num padrão cerebral semelhante. E isso era uma ferramenta social muito importante na pré-história, porque o lobo solitário, naquele tempo, não sobrevivia. Não existia porque não sobrevivia, a natureza engolia. Então a gente tem essa característica que passa para as civilizações da antiguidade, da Mesopotâmia. Então a gente tem na Suméria a deusa Inanna, que era uma das principais divindades ali. Ela era a deusa da fertilidade, da vida, da morte, da guerra. E a grã sacerdotisa de Inanna, do templo de Ur, o templo de Nanar, que é o deus da lua, ela foi a primeira percussionista a ser mencionada na história e foi a primeira poetisa também a ser reconhecida como autora
a ser mencionada, porque ela foi a primeira pessoa a assinar o nome. Enheduanna escreveu isso. O nome dela era Enheduanna. E ela é autora de 12 hinos a Inanna e mais 82 poemas em louvor a Inanna, a deusa Inanna. E o símbolo dela, o símbolo de ofício dela, é um pequeno frame, um pequeno tambor, muito semelhante a esse, um pouquinho menor, chamado Balagji. Então, depois da Mesopotâmia, a gente tem também ali, meio que no mesmo tempo, o Egito Antigo. E ali a gente tem também a presença do frame muito forte no culto de outra deusa, que é a deusa Hathor. Tem muitas figuras de Hathor segurando o instrumento, tocando o instrumento, e das sacerdotisas de Hathor tocando o frame em situações de funeral, partos, nascimentos. Então, esse instrumento está ali presente no Oriente. Aí ele vai passando depois para o Império Persa, Império Islâmico, e a gente tem agora a construção dos ritmos, como a gente conhece hoje, dos ritmos orientais. E os ritmos que a gente usa como base em todas essas linguagens, tanto na linguagem árabe, turca, mediterrânea, eles têm essa origem no mundo árabe. Por quê? O mundo árabe foi o que herdou toda essa potência que veio da pré-história, Mesopotâmia, Egito, e ele pegou toda essa herança e amalgamou num sistema rítmico próprio, que a gente chama de Iqaat. Iqa é a palavra em árabe para ritmo. Então, a gente tem vários tipos de frame e vários tipos de sistemas rítmicos diferentes em cada linguagem que a gente vê, mas o principal é esse aqui. Esse é o instrumento que a gente chama de bendir. Ele é o mais simples de todos. Ele é só um aro de madeira com uma membrana esticada. E esse aqui, ele é o principal instrumento que está presente em todas essas linguagens diferentes. A gente vê ele no Oriente Médio, nos Balcãs, no Mediterrâneo, na Europa. É o principal tipo de frame drum que a gente vai ver. Esse aqui é um modelo também bem parecido, só que maiorzão, pele sintética. Enfim. Então a gente tem todos esses instrumentos que têm essa morfologia. A borda menor do que a circunferência a gente pode chamar de frame drum, inclusive o nosso pandeiro brasileiro. Então, vamos lá. Eu vou apresentar aqui um pouquinho de cada um para vocês verem, conhecerem um pouquinho, e a gente pode falar um pouquinho sobre os ritmos. Esse aqui é o bendir tradicional. A gente trabalha aqui com sons muito simples, mas é um instrumento muito rico, porque ele é muito rústico, porém ele tem muitas possibilidades de som, de timbre, de volume, de crescer, diminuir. É um instrumento muito rico. Eu vou tocar um pouquinho para vocês verem desse aqui. E o frame, ele é diferente da percussão afro brasileira, percussão africana,
ele tem uma outra energia, ele tem uma outra forma de ser tocado. Sim, de vez em quando você pode usar a vassourinha também. Aqui, na percussão africana, a gente tem uma energia mais yang, uma energia mais masculina, que é mão. São as palmas das mãos. Enquanto no frame, não sei se vocês repararam, mas ele é totalmente digitação. Então ele tem uma energia muito mais feminina, muito mais ondulante. É outra história, é tudo muito mais sutil, muito mais delicado. Eu não ouso falar de percussão afro, porque é uma área que eu não entendo muito, mas a gente percebe essa diferença de energias muito forte de um para outro. Aqui a gente tem o grandão. Okay. E esses dois que eu mostrei agora a gente chama de bendir. Eles são os tipos de frame mais simples, porém mais universais que a gente tem. Na música persa, na música turca, na música árabe, na música mediterrânea, na música balcânica, esse instrumento com esse formato vai estar sempre presente. Agora eu vou entrar num instrumento bem interessante que se chama daf. Esse é um instrumento de origem persa e ele é muito, muito antigo também. Ele é um instrumento de origem persa, mas ele é pré-islâmico. Ele estava inserido dentro da religião zoroastra. Também era tocado principalmente por mulheres e era um instrumento de cura e de profecia. Então, as sacerdotisas, né, as curandeiras tocavam esse instrumento, entravam no estado de transe, no estado de profecia, e realizavam curas, elas traziam proteção, fertilidade para as mulheres. Também era tocado em partos, em funerais, em batizados, em festivais. Muito interessante. E esse instrumento, depois do advento do Islã, ele perdeu um pouco essa função religiosa, né, essa função mística, e passou a ser um instrumento militar. Tem relatos que dizem que quando o exército persa chegava, a primeira coisa que chegava era a banda, com 300 instrumentos desses tocando. E que era tão alto, era uma coisa tão potente que as paredes e as portas tremiam e as pessoas fugiam de medo, porque o exército persa estava chegando e era um impacto tão potente essa banda que chegava com esses instrumentos que as pessoas não conseguiam ficar. Mas mesmo dentro desse contexto islâmico, ele foi absorvido pelo sufismo, que é uma corrente mística islâmica muito bonita, que vê a arte, a manifestação da arte como uma ferramenta de conexão com o divino. E eles dizem que esse instrumento é uma representação perfeita do mundo onde a gente vive, da terra e da vida. Porque cada um desses anéis internos, eles dizem que é uma alma humana vivendo suas experiências na terra. E a membrana, a pele, é a porta do paraíso, é a porta do céu. E a pessoa que toca representa o espírito divino que movimenta a vida na Terra. Então, quando você toca, você movimenta as almas humanas, como o Espírito de Deus movimenta as nossas almas no mundo. E o som que os anéisinhos fazem quando batem na pele
representa a saudade que nós temos da unidade com o Espírito de Deus, da união com o divino. Então, elas batem na porta do céu, tentando chegar até Deus e matar essa saudade dessa unidade. É uma pena a gente estar aqui pelo fone de ouvido e por um aparelho, porque o som desse instrumento ao vivo, pessoalmente, é muito forte. Ele é muito, muito, muito forte mesmo, é muito alto. Então, eu imagino a potência que isso tinha, tanto dentro desse contexto zoroastra, né, de profecia e de cura, quanto nesse contexto militar. É uma coisa muito forte. E aqui a gente tem um primo irmão do daf, chamado daire. Esse já é um instrumento que está mais presente na Europa Oriental e nos Balcãs. Ele é um instrumento tradicional do Uzbequistão. Na Turquia também ele é bem encontrado. Geralmente ele é feito de pele animal. Esse aqui é de pele sintética. O daf também. Mas por conta do clima aqui no Brasil, que às vezes varia muito, né, de calor seco para frio úmido, calor úmido para frio seco, as peles sofrem um pouco com essa mudança climática. Mas ele também é tocado dessa forma aqui, vertical, e da mesma forma com digitação. Vou mostrar um pouquinho do som dele para vocês. E esse é o daire. O daire, ele é um instrumento que é um dos poucos frame drums que, dentro desse contexto oriental, né, balcânico, mediterrâneo e árabe, é um dos poucos que é um instrumento considerado um instrumento masculino, um frame drum masculino. Porque nas culturas orientais, no geral, o frame tem essa conexão muito forte com o feminino. Depois eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes nesse assunto. Aí, por último, a gente tem esse.
que é o pandeiro oriental, o pandeiro árabe, conhecido como rik ou daf. Ele é praticamente muito parecido com o nosso pandeiro brasileiro, com o tamburello italiano, com a pandereta da Espanha, só que ele é completamente diferente na forma de tocar, na posição de tocar, e ele tem uma peculiaridade aqui, que a pele é muito mais esticada que os primos dele, e ele tem 2 sequências de platinela, uma aqui e outra aqui. E a gente trabalha nessa posição aqui, usando os dedos na platinela e na pele. E outra forma de tocar, que eles chamam da forma clássica, é assim, fechadinha. Eu uso os dedos indicadores para segurar a pele aqui, os polegares para segurar aqui em cima das platinelas, e eu crio o som assim. Então, apesar desse pandeiro ser bem parecido com o nosso pandeiro brasileiro, e diferente desses outros instrumentos que eu mostrei, ele também é um frame drum. Agora eu vou falar um pouquinho, assim, rapidinho sobre alguns ritmos, sobre as posições e sobre os sons. Vou trabalhar nessa colmeia das melissas que a gente tem feito, que é a colmeia dos tambores. Bom, o frame ele pode ser tocado em 3 posições diferentes. Aqui, na posição vertical. Alguns instrumentos para tocar nessa posição, eles têm esse recuo aqui, ou até um buraquinho. Essa posição aqui, nos joelhos, a gente vai usar essa parte aqui da mão para apoiar aqui em cima, bem aqui como se fosse o meio-dia. 6 da tarde no joelho ou na coxa, depende de onde você quer, um pouco mais longe, um pouco mais próximo do corpo. Virado um pouquinho para fora aqui. E a gente usa os dedos aqui. Lembrando que o frame é toda digitação, tem muito pouco impacto de mão, como na percussão africana. E aqui a gente tem a mão direita no grave e no agudo, com o instrumento todo à disposição aqui, para a mão direita. E a outra forma é entre os joelhos. A gente segura aqui, entre os joelhos, e o instrumento está todo à disposição aqui também, na mão. Então, vou falar agora um pouquinho sobre os sons e sobre alguns ritmos que a gente usa. Antes de entrar nos sons, eu vou só falar uma coisa rapidinho sobre esse resgate do sagrado feminino com o tambor.
Esses tambores, eles sempre foram representações de deusas, tanto no Oriente, a gente tem a deusa Inanna na Mesopotâmia, Hathor no Egito Antigo, Grécia e Roma Antiga, a gente tem a deusa Cibele, que é representada segurando um frame, né? O ato de tocar, ela cria a vida, né? Ela é considerada como a mãe dos deuses, né? Em Roma ela era chamada de Magna Mater, grande mãe. Então, hoje tem um resgate muito grande dessa conexão com o sagrado feminino, reconexão com a terra, reconexão com o corpo, né? Porque a percussão, ela vibra diretamente no corpo. A gente sente ela numa forma mais física do que um instrumento melódico, por exemplo, né? Então, esse resgate que está sendo feito é uma coisa muito bonita, e algumas pessoas fizeram uma conexão com os elementos da terra, com os sons básicos que a gente usa para tocar os ritmos. A gente vai trabalhar basicamente com 4 sons diferentes. O primeiro é o dum, a gente vai chamar ele de dum, a gente sempre vai vocalizar os sons antes de tocar, que é o grave. E ele representa a água, que é profundo, acolhedor, mais escuro. Se espalha. E a gente pode fazer ele tanto assim com a mão, com a palma da mão, com o dedão, como um pandeiro brasileiro, ou com a ponta dos dedos. Pode ser com um indicador, anelar ou médio. Esse é o elemento água. Em seguida, a gente tem um som que a gente chama de tá. O dom, o grave, e o tá é o nosso agudo. A gente usa essa parte aqui, essa divisão da falange, da primeira falange do dedo anelar da mão direita, e a gente bate aqui bem na bordinha. E o tá é o fogo, porque ele é claro, é luminoso, ele é agudo, né? Ele é o mais brilhante que a gente tem, o som mais brilhante do frame. Então ele é o fogo. E tá. O terceiro som que a gente usa para trabalhar, som básico, a gente chama de pá. E vai representar a terra, porque ele é seco, firme, ele não se espalha. Esse som aqui. Pá, pá. E o quarto som a gente chama de vush, que representa o ar. A gente pode fazer ele com a palma da mão aberta assim, com os dedos, com as unhas. Então, as pessoas que fazem essa pesquisa, que fazem esse resgate, em que tem essa conexão muito forte com o culto da deusa, com o sagrado feminino, dizem que quando você toca o frame, você está usando uma representação da terra. Você mistura os 4 elementos e está fazendo um ensaio da criação da vida. E isso era uma coisa muito forte no culto da deusa Cibele, na Grécia e na Roma Antiga. Porque diziam que enquanto ela tocava, ela criava a natureza, as almas, a terra. Então, quando você toca, você mistura os 4 elementos e faz uma analogia à criação.
Então, eu vou falar rapidinho aqui também, então, sobre alguns ritmos básicos que são os principais, assim, que são os ritmos que eu gosto de chamar de polinizadores, porque eles são ritmos que eles transitam por todas as culturas e por todos esses territórios, né, onde a gente encontra o frame drum e outros instrumentos de percussão. Como eu disse anteriormente, a raiz de todos esses ritmos vem do mundo árabe, porque o mundo árabe foi o que herdou, né, diretamente depois do Império Persa, que herdou da Mesopotâmia, que herdou da pré-história. Ele é um dos últimos que segurou o bastão dessa cronologia. Então, depois do Império Islâmico Árabe, a gente tem o Império Otomano, que expandiu por todo aquele território do Oriente Médio, né? E eles tinham essa característica de pegar a música principal deles, a base da música deles, e espalhar por todo o território, né? Por todos os países conquistados. E por isso que a gente tem esses ritmos na Grécia, na Macedônia, na Bulgária, na Turquia, todos os países dos Balcãs, até as portas da Espanha, assim, parte da Europa, a gente encontra esses ritmos também. Justamente por causa disso, por causa dessa característica que o Império Otomano tinha de querer levar a cultura, a música deles para todos os cantos do Império. Então é por isso que a gente tem esses ritmos em comum, da Grécia ao Egito, né? E um dos principais, que é o ritmo que a gente mais vê dentro do repertório tradicional, do repertório folclórico, de todas as linguagens, é um ritmo chamado malfuf. Malfuf, em árabe, ele quer dizer enrolado, ou enrolado, literalmente. Porque ele tem uma característica que ele não tem exatamente um final. Ele dá a impressão de que o final é o começo do próximo ciclo. Então, ele não tem fim, ele vai se enrolando em cima de si próprio. Na Turquia e nos Balcãs, esse ritmo é conhecido como choçek e na Grécia é conhecido como sirto. Então, o processo para a gente pegar os ritmos, aprender os ritmos, ele passa por alguns passos. A gente primeiro vocaliza o ritmo, com aqueles sons que a gente viu agora há pouco. Depois a gente toca vocalizando, depois a gente só toca vocalizando na cabeça, e quando já está incorporado, quando já está assimilado, a gente pode só curtir, que vira na linguagem muscular, tá dentro do nosso corpo. Então o malfuf funciona dessa forma. Dum, tá, tá, 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 dum, tá, dum, tá. E o malfuf, ele é um ritmo que ele tem uma espécie de parentesco com o ritmo brasileiro, que um ritmo que dá origem a uma família de ritmos. Então ele tem um parentesco com o nosso baião, porque um dos ritmos da família do malfuf é conhecido como Halij. Ele é praticamente igual ao nosso baião. O Halij é assim: dum dum tá, dum dum tá, dum dum tá, dum dum tá. Então a gente tem um ritmo oriental
que é simplesmente igual a um ritmo brasileiro nosso, que é o nosso baião. Então, para vocês verem a similaridade, a gente pode cantar uma música em árabe quanto uma música brasileira. Ahia zen, ahia zen, ahia zen, abidi, yawad, yawad, fatah, bainil basadi. A vida tava tão boa, pra que mandou me chamar? A vida tava tão boa, pra que mandou me chamar? Tava no crato, do crato fui pra Monteiro, de Monteiro para o crato, do crato pra Juazeiro. De Juazeiro eu voltei para Monteiro, de Monteiro para o crato, do crato pra Juazeiro. Então a gente tem essa similaridade muito bonita entre alguns ritmos brasileiros, afro-brasileiros e os ritmos orientais. Essa é uma pesquisa que eu ainda quero me aprofundar, que eu não sei exatamente de onde vem essa influência, né? Se foram negros que vieram para o Brasil, que trouxeram um pouco dessa característica islâmica, né? Muitos vieram ali do Norte África, onde o Islã era bem forte. Ou se foi influência mesmo na Europa, né? Porque os mouros tiveram dominação ali em Portugal, na Península Ibérica. Então a gente tem muitas possibilidades mesmo de onde veio essa conexão. Terceiro ritmo da família do Malfuf, é um ritmo afro-brasileiro que no candomblé é um ritmo dedicado ao Xun, é um ritmo paquistanês chamado Karate, que ele é simplesmente igual ao ritmo Ijexá. E o Ijexá é um ritmo que ele está muito, muito, muito presente ali no candomblé. É um ritmo para você chamar a presença de Oxum mesmo. E como que ele é? 1, 2, 3, e tá, catá, dum, tá, catá, dum, tá, catá, dum, tá, catá, dum, catá, 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 catá. E esse é o Karate. Não sei como é que eu estou de tempo aqui, mas... Francisco, estão perguntando sobre o derbaque, se você toca. Ah, sim. O frame foi o instrumento que eu mais me aprofundei, mas o instrumento que eu mais tenho trabalho é o derbaque, porque aqui em São Paulo tem muito essa cultura da belly dance, né, da dança do ventre. Então, eu toco o derbaque, sim. É um instrumento maravilhoso também, eu sou suspeito para falar. Então, falar só sobre mais um ritmo aqui, e eu vou tocar um pouquinho para vocês algumas músicas, que provavelmente esse é o ritmo que a gente mais conhece, o ritmo oriental que está mais próximo aqui, é o ritmo que a gente mais associa a esse mundo oriental, o mundo árabe, né? Que é um ritmo chamado Maksum. Por que esse é o ritmo que a gente mais conhece? É mais ou menos como o derbaque. O derbaque é o instrumento oriental que a gente mais tem acesso aqui por causa da dança do ventre. E o Maksum, igual. Porque o Maksum, ele é o ritmo para solo de dança. Então, quando tem um solo de dançarina, um solo de percussão com a dança, muito provavelmente, na maioria das vezes, ele vai estar em algum dos ritmos da família do Maksum.
Então, esse ritmo, quando a gente ouve, é um dos primeiros que a gente já associa àquela coisa do mundo árabe, né? Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês como ele é. 1, 2, 3, e dum, tá, 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 E esse ritmo, ele tem um teórico árabe chamado Al-Farabi, que escreveu um tratado de música, acho que 1700 e alguma coisa, que ele fala que o Maksum, a família do Maksum, ela tem uma função muito, muito precisa dentro da música. Enquanto o Maksum tem uma função de servir como uma base, né, como um chão, um outro ritmo chamado Masmudi, que é da família do Maksum, Masmudi Sahir, ele tem a função de empurrar, de dar mais energia. Enquanto o outro ritmo, chamado Saidi, tem a função de fazer o contrário, de dar uma energia mais tranquila, mais lânguida, mais suave. Então, o Masmudi Sahir, a única diferença é que ele tem 2 graves no começo. Então, esse teria a função de empurrar, de ter um pouco mais de energia. Enquanto o Saidi, que tem os 2 graves no final do ritmo, tem a função de trazer um pouquinho mais para trás. A gente não muda exatamente a velocidade, mas isso é uma coisa bem interessante, que tem um termo da música barroca europeia mesmo, que eles falam que são os humores, né, ou a personalidade do ritmo. Então, cada ritmo tem o seu humor e evoca uma sensação. E no caso desse ritmo, ele tem essas 3 variações para ter essa sensação de ir para frente, neutro e para trás. Então, sair é assim. Então, a gente tem esses 2 ritmos que eu apresentei, o Malfuf e o Maksum, essas 2 famílias, eles são ritmos que conectam os repertórios de todas as linguagens que eu falei anteriormente, que seria a árabe, a turca, a balcânica, mediterrânea e a persa. A gente vai encontrar esses ritmos no repertório de todas essas linguagens. Então, geralmente, eu gosto muito de começar por eles, porque eles são bem representativos, assim, bem característicos.
Muito obrigado. Então, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Quanto tempo eu tenho, acho que Cris? a gente tem que ver com a Rosa, porque eu acho que a gente está meio no limite. Uhum. E que o Isso, a pessoal gente já está quase encerrando. Uns 10 minutos, Francisco, tá? Tá. Para você Maravilha. fazer as considerações finais e a Cristina também, para a gente abrir para alguma pergunta, algum questionamento, tá bom? Inclusive, Perfeito. Francisco, já que você vai fazer as considerações finais, é o seguinte: domingo vai ter aquela aula à tarde? Sim. Então, eu não sei se teria condição de disponibilizar algumas vagas, se alguém quiser conhecer como é o curso, eles falaram no Sérgio Pato, que eu conheço também, mas eu não tenho contato, nos outros percussionistas. Uhum. Se eles quiserem convidar, né, tem percussionista aí no grupo também, tem no Randall, que ele é muito bom em percussão também. Então, eu acho ótimo. se alguém quiser, eu tô te oferecendo, tá? Desculpa. Mas, assim, se alguém quiser conhecer, às vezes outras pessoas que não sejam também, ou o pessoal do canto também, se você puder disponibilizar alguma vaga para o pessoal conhecer o trabalho, aí eu agradeço e as pessoas me procuram no WhatsApp pessoal. Com certeza, com Pode certeza. ser? Vai Pode ser ser, das acho uma 4 ótima às ideia. 6? Isso. Então tá bom. Só isso. Maravilha. Bom, então, antes de entrar nas considerações finais aqui, só fazer o fechamento, eu vou tocar para vocês um pouquinho e vou cantar uma música que eu gosto muito e que ela tá dentro desse ritmo que é o Malfuf. Essa é uma música que tá em hebraico, de uma cantora chamada Akinoa Nini, e é uma letra de amor. בעיניך אני יודע, עננים אפורים מתפזרים לארבע רוחות, נחל אכזב מתמלא, ישעיהו מכסה, אבל הרתח נפתח. השמיים זוג עיניים, הביטות מחפשות צוללות בכחול חרף, וחבפות באוויר, אבל הרתח נפתח. Então é isso, gente. Só para finalizar aqui, obrigado. Eu gosto muito, tanto o árabe, hebraico, essas línguas orientais antigas, assim, eu tenho uma fascinação por isso. Maravilhoso! Obrigado. Muito grato. Bom, queridos, queria agradecer aqui a oportunidade de falar um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre essa pesquisa, sobre esses instrumentos que são meus companheiros de vida aqui. E queria falar um pouquinho também sobre um outro trabalho que eu faço,
que... Oh, muito grato, querida Alessandra. Muito grato mesmo. A respeito dessa conexão dos tambores com o feminino, né? Quando eu fiz essa descoberta que esses instrumentos eram em origem tocados por mulheres, eu comecei a aprofundar a pesquisa e eu fiz uma oficina chamada Tambores no Sagrado Feminino, onde eu exploro isso a fundo. Então, essa oficina faz algum tempo que ela não acontece, mas eu planejo fazer ela em breve. Quem quiser também participar, seguir na minha página para ver quando vai acontecer. Eu vou estar divulgando sempre essas oficinas. É bem interessante. E fica o convite, então, para quem quiser participar, fazer esse encontro no domingo das Melissas para ver como funciona, quem sentir de fazer uma visita, estão todas convidadas. Então, Francisco, e lembrando que o ano que vem você vai fazer a colmeia dos zangões, né? Isso, para homens, exatamente. Porque através do som do frame, os homens também vão entender um pouquinho mais as mulheres, que eu acho que é muito difícil. Não sei se vão conseguir, não, né? Mas pelo menos tentam. A gente tenta. A gente vai abrir... Pelo menos fazer as pazes com o feminino dentro da gente. Isso já é muito bom, hein? Compreender, né, as mulheres. Gente, se alguém tiver alguma questão, né, fazer a pergunta para a Cristina fazer as considerações finais e a Anne fazer o encerramento. Como o tempo é curto e a gente precisa aproveitar esse espaço, aproveitar a riqueza desse momento. Então, eu sou de Norá e me sinto assim como se recebendo essas pessoas maravilhosas, o Francisco e a Cris hoje aqui, me sentindo inserida nesta equipe do CLA, por ser moradora daqui de Goiânia, por ser aluna do CLA desde 2018, compondo a turma de formação da professora Bonetti. Então, me sinto assim, recebendo o Francisco com um amor muito grande. Fiz a formação com ele foi ano passado já, né? Então, de uma grandiosidade. E isso está muito junto com toda essa formação que a gente está fazendo em dança circular, que é um trabalho que vai para o corpo e se expande em todas as nossas dimensões, né? E vai para a música, da dança, né? Ela está muito junto com a música, com o ritmo. Então, eu já estou agora expandindo mais ainda, fazendo uma formação de arte-terapia, né? Sou professora aposentada da Rede Municipal de Goiânia e estou expandindo, porque são caminhos que vão chegando e que, felizmente, eu estou podendo deixar fluir isto que vai chegando para mim, né? Estou hoje no grupo da professora Cris Bonetti, da professora Cris Miguel, na turma, fazendo a formação de canto sagrado, porque foi acumulando muita live, muita atividade, e eu precisei dar um tempo da turma do professor Francisco e ficar com a Cris, para administrar melhor os meus espaços. Mas estou aqui muito feliz com este momento, a importância desta live, deste encontro nesse momento, né, que foi, né, uma ideia da professora Bonetti, né? Eu acho que assim, algo de muita generosidade, que surge do coração, da força do que está no coração, trazendo esse momento para todos nós. Ela sentiu dentro dela a importância de envolver toda essa equipe maravilhosa de artistas daqui do nosso lugar nesse trabalho que a gente vem fazendo, né? Que são caminhos, né? Que vão surgindo desse movimento Melissas, com a Mariana Paunova, né? Que ela tem toda essa origem, dela é búlgara, né? E que ela traz isso para a dança circular, e daí isso vai
se expandindo, né? Então, é maravilhoso, né? Esse momento neste instante, né? E é proveniente dessa... Estamos aprendendo a nos encontrar nessas lives virtuais e transformá-las num companheiro, né? numa companhia boa para expandir nossos trabalhos, né? Que bom que as águas elas não ficam paradas quando elas estão pulsantes de vida, né? Água parada é morte, né? Então, é pelo caminho da live, então é por esse caminho e a coisa vai acontecendo. Então, que bom, e eu acho que é isso, né? Valorizar e agradecer muito por esse momento, eu fico muito feliz, né? Ver o Danilo, meu querido colega, nós trabalhamos juntos na escola da rede municipal há muito tempo, ele aqui vendo, né? E aí, Danilo, é isso que você falou, eu comecei a lembrar de tanta gente, tem a Verônica Alde, que é uma grande pesquisadora que a gente tem aqui em Goiânia, terminou um doutorado agora, ela tem uma pesquisa linda, ela é flautista, acho que você deve conhecer, né, Danilo? Então, um trabalho maravilhoso, eu sentindo a falta da presença dela aqui, o Sérgio Pato é outro, e eu estou descobrindo os verdadeiros luthiers, porque o meu tambor, Francisco, aconteceu com ele, com o meu frame, aquela história que você falou, o tempo daqui está seco e ele arrebentou. Não acredito, que Pois triste. Que ela tocou demais. E aí eu estou descobrindo e formando um luthier de frame drum aqui em Goiânia. Eu estou sentindo a falta dele aqui nesse momento, porque eu acho que são saberes e conhecimentos importantes de chegarem nessas pessoas que estão aqui. E o Cerrado é de uma maravilha, de uma riqueza, é fonte das águas deste mundo, deste planeta Terra. Então, eu acho que a gente precisa reverberar essa força dessa natureza exuberante que a gente tem aqui. Então, gente, com certeza. Eu não sei mais e deixar um espaço para vocês. Minha gratidão profunda por esse momento grandioso que nós estamos vivendo aqui. Eu comecei a chorar desde o começo, quando eu vi a Cupalinca tocando aqui, né? Então, sempre me toca profundamente esse momento. E agora eu estou chorando de novo. São as suas águas, Ginorá. Gratidão. Essas águas, essa pisciana aqui com ascendente em aquário, não pode dar outra coisa. Então, e o ano que vem, na nossa aula, eu já falei para a Dinorá, tem a Simone também, vai ser presencial, nós vamos, a primeira hora, nós vamos ficar ensaiando, viu, Francisco? Nós vamos ficar tocando e ensaiando. E quem quiser tocar com a gente, porque nós não conseguimos nenhum professor para ficar com a gente, para tocar e cantar, então a Dinorá vai ser a nossa professora, ela é tutora. Sim. A prática de conjunto é a melhor coisa que tem para desenvolver. Tudo de bom. Pois é, Bonetti agora já me convida para cantar com o frame no final das aulas. Gente, pensa. Por isso. Arruma serviço para todo mundo. Dinorá, justificando a falta dessas pessoas que você falou, esse é um evento que ele é proposto para os professores do Centro Livre de Artes, né? E aí a gente tem alguns convidados, né? No caso, são vocês essa semana. Mas assim, a gente fica muito grata pela sua fala, a gente fica muito encantado, tá? Do trabalho que tem sido desenvolvido por vocês, do curso da Bonetti, e a gente pretende, né, continuar com essa formação, que a gente faz uma por mês, e o Francisco nos proporcionou uma manhã maravilhosa, né? A Cris também, a Cristina Bonetti. E eu, como organizadora desse evento, fico muito feliz de um depoimento como este seu, tá bom? E eu quero agradecer muito ao Francisco a disponibilidade desde o início, a professora Bonetti, que nos ajudou a organizar esse evento hoje. E agora eu vou passar para a Bonetti fazer as considerações finais e depois a Anne e o Francisco, claro, também, se quiser falar mais alguma coisa, tá bom? E a gente vai ter outros momentos, viu, Francisco? Quando a gente voltar ao normal, a gente vai querer você
ao vivo e a cores, viu? Ah, estarei aí com certeza. Foi uma manhã muito gostosa, viu? Só Tocou lembrando- nosso coração, que é uma função, né, desses instrumentos, é de tocar, né, o coração. A gente da Com dança certeza. sabe muito bem disso, né? Viu, Cris? A palavra está com você. Que a Só Marieta, lembrando que ela está levantou. gravado, se a gente puder dispor depois dessa gravação. Depois eu passo, Dinora. Ah, Assim ótimo. no YouTube. Que a Marieta levantou a mão. A Marieta é minha orientanda no mestrado Artes da Cena, e ela também, informalmente, porque com a pandemia está tudo muito desencontrado, mas ela também, ela de Norá, Noemi, além de tutoras, a Marieta também faz estágio informal. Então, a gente já está com essa possibilidade, quando voltar, tiver as negociações, né, para formalizar, a Marieta já está no estágio informal do mestrado comigo. Então, eu acho que isso também é muito bom para o Centro Livre. Noemi e Marieta, vamos deixar a gente terminar aqui por conta do horário, depois vocês falam. E só assim agradecer a todos, né, que participaram, e também que o ano que vem também o Francisco vai vir para Goiás, né? Então, a gente está aí com nós estamos aí de combinação para ver como é que vai ser. Só tem que esperar, né? E agradecer mesmo a oportunidade de vocês terem aceito essa sugestão, porque é um pouquinho diferente do que a gente normalmente vê ou faz. E, como disse a Dinora, eu vejo que é importante a gente conhecer coisas novas, outras possibilidades, e quem quiser assistir a live de domingo, né, a aula de domingo, é só falar comigo no privado, fala no domingo, tipo depois do almoço, porque a hora que ele manda o link, que eu já mando, que se falar hoje, amanhã, eu vou esquecer. Tá? Então, gratidão, gratidão. Professor, falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer mais uma vez, foi muito gostoso. Esse formato online assim, ainda estou me acostumando. E queria fazer um convite também para quem quiser acompanhar aqui o trabalho, os workshops, as oficinas. Eu coloquei aqui no bate-papo as minhas páginas aqui, onde eu costumo colocar vídeos, referências, quando tem alguma oficina, assim, eu divulgo tudo por ali. Muito bom. Muito obrigada. E Anne, também a aula, é sua, querida. A aula do Francisco, deixa eu fazer uma propaganda, né? Tá. A aula do Francisco claro. São as quintas-feiras, uma turma às 10 e uma turma às 17. E quem quiser entrar, é um curso Malfuf, né? Vai fazendo. Isso, vai. Excelente. Anne, querida, isso. Você está por aí? Estou aqui. Me vendo? Então, a palavra está com você, querida. Rosa. Me travou, não acredito. Rosa? Nós estamos te ouvindo. Ok. A Anne falando, enriquecedor tudo isso hoje. Agora eu sou a Tete, ok? Povo lindo do lá e convidados, desculpa pela minha ausência. Tenho uma estima especial pelo Prosa e pelo que ele nos proporciona. Mas eu tive que atender uma convocação na Secult. Então, agradeço imensamente a produção, Wagner e Letícia, a Rosa na frente do Psico, impecável, viu? A Cristina Bonetti pela sugestão e empenho na mediação deste Prosa. Com certeza, quando subir para o YouTube, eu vou fazer questão de assistir. E ao professor Francisco pela sua generosidade e disponibilidade. E também a Colmeia dos Tambores, Cris Miguel, pela parte artística. Então, agradecida. Um beijo a todos vocês, bem no coração. Até